E se o Corpus Christi fosse menos sobre o altar da igreja e mais sobre o altar que existe dentro de você? Estou aqui no podcast Universo Cigano e hoje nós vamos falar sobre o Corpus Christi que aconteceu ontem, sobre a sua origem. E antes de mais nada, eu pergunto a você que está aí me assistindo, você sabe de onde que vem o Corpus Christi? Quem decidiu que esse dia seria sagrado? E o mais importante, por quê? Eu trouxe essa história aqui para você, caso você ainda não saiba. Bom, como você sabe, ou como você vai ficar sabendo agora, existe algo que chamam de o Milagre de Bolsena, que aconteceu em 1263, aonde a história conta que um papa duvidava da presença real de Cristo na hóstia, dentro do cristianismo, da Igreja Católica. E aí, durante a missa, a hóstia começou a sangrar, manchando então o tecido ali do altar. Esse milagre foi considerado como uma prova da transformação então do pão no corpo de Cristo. E a relíquia, ela ainda existe e está guardada na Catedral de Orvieto, na Itália. O Papa Urbano IV, que oficializou em 1264, então, esse feriado e esse ritual sagrado. O objetivo é de reafirmar a fé católica na Eucaristia, especialmente em tempos de dúvidas e heresias. Então, como a gente pode expressar e falar de uma forma muito clara, Corpus Christi, em latim, significa o corpo de Cristo. Para o cristianismo, é a celebração do corpo vivo de Jesus, presente no pão consagrado. Mas e espiritualmente? Será que isso poderia ser expandido de alguma forma para ampliarmos, então, a simbologia disso? Como o corpo, como a expressão da alma? E o alimento não só o físico, mas simbólico no sentido do que te nutre de verdade? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as etapas que geralmente são realizadas no Corpus Christi. Então, como vocês sabem, existe a procissão, a tão famosa procissão, que representa, então, o povo caminhando com Cristo, levando a presença do divino pelas ruas. O trajeto com os tapetes coloridos, que são muito famosos, tradicionais, eles simbolizam a preparação de um caminho para que o sagrado possa passar. Uma curiosidade: em muitas cidades, os tapetes são feitos com serragem, sal colorido, flores e até pó de café, uma arte efêmera e coletiva. O que é construído com tanto zelo é logo pisado. Isso também carrega um simbolismo poderoso, porque muitas pessoas acham que é só pela beleza e que não pode ser pisado, não pode ser passado, porque é uma arte, afinal de contas. Mas existe um significado por trás disso também. O sagrado não está na permanência da forma, mas na intenção colocada nela. Em Portugal e no Brasil, é um dos poucos feriados religiosos ainda respeitados nacionalmente. Em algumas regiões da Espanha, Corpus Christi é celebrado com danças, máscaras e elementos ancestrais, mesclando a fé cristã e a espiritualidade popular. Em tradições mais antigas, a celebração era ligada à fertilidade da terra e à consagração da colheita. Então a gente vê aí que diversos povos e diversas formas de celebrar, de compreender e de trazer também o significado de Corpus Christi para si e para o seu povo. E aí nós vamos falar sobre a questão de ser especificamente numa quinta-feira. Ele é sempre celebrado na quinta, 60 dias após a Páscoa. A quinta-feira é associada a um planeta, Júpiter, na astrologia, que é um planeta ligado à fé, expansão e sabedoria espiritual. Não é por acaso. Uma data que carrega a energia de confiar no invisível e abrir espaço para o sagrado crescer dentro de cada um de nós. Agora que você já conhece um
pouquinho da origem, que a gente já falou um pouquinho sobre esse assunto. A pergunta que eu faço a você é, tá, beleza, e aí, o que eu faço com toda essa informação? Né? Como transformar essa tradição em algo que realmente me transforme por dentro, que eu possa viver no dia a dia? Porque assim como a gente falou na semana passada sobre Sexta-feira 13, como a gente pode falar sobre Natal, sobre Páscoa, sobre várias datas e ritos religiosos, como que eu posso fazer tudo isso se transformar em algo que eu aplique no meu dia a dia? Porque não adianta de nada eu ter, legal, boas informações, agora estou muito bem informado. E aí eu não tenho uma ação, e aí eu não faço nada com isso. E aí acaba que você está não se permitindo viver a energia, tanto sagrada quanto ritualística, num contexto muito mais profundo. Porque hoje em dia as pessoas elas estão indo muito, infelizmente, né, para o piloto automático. Então, muitas vezes, esses feriados, eles não são nem celebrados, nem trazem aquele espírito de reflexão, minimamente, que deveriam. Porque as pessoas veem só como mais um feriado qualquer. Muitas pessoas que estão aí, como a gente brinca, né, na Matrix, vivendo o piloto automático, pensam, é um dia para eu não trabalhar, é um dia para eu descansar, é um dia para eu não fazer nada, ou é alguma coisa que eu vou ficar com a minha família, mas não vai para o objetivo espiritual mais profundo que a data está trazendo. Por ser mais uma data, por ser só mais um evento, e acaba não aproveitando, então, essas informações da espiritualidade para o seu benefício próprio, inclusive. Então, minha gente, a tradição católica ela tem uma missa solene, adoração ao Santíssimo Sacramento e a procissão com a hóstia sagrada. A hóstia é colocada em um ostensório, eu acho que é assim que se fala, dourado, e é levado pelas ruas, onde fala o corpo de Cristo caminha com o povo. E agora, o que isso representa espiritualmente e energeticamente para você compreender melhor o que é trazido pela espiritualidade? Porque o que acontece? A igreja ela tem o rito, né? Ela tem o passo a passo do que é feito e muitas vezes não é compreendido, assim como em outras religiões, que não preciso citar, mas muitas vezes são feitos alguns tipos de rituais e ritos e a gente fica sem compreender por quê. E aqui vocês sabem que eu gosto de explicar o porquê de cada item que a gente coloca no ritual, por que é esse símbolo e não o outro, o que ele vai representar, qual que é a energia que ele vai trazer. E aqui a gente vai falar, então, o que esses símbolos que são, né, que vêm então dessa religião católica podem representar espiritualmente. Então, o pão ele é como símbolo da nutrição espiritual. O caminhar é um símbolo do compromisso com o sagrado. E o silêncio, né, que a gente não vai na procissão conversando, geralmente, assim, o ideal, respeitoso, em reverência e devoção, é você fazer essa caminhada em silêncio, né? Como a gente faz, por exemplo, na Eslava de Santa Sara, a gente faz um cortejo, que não chega a ser uma procissão, mas é um cortejo breve, e também o ideal é que você faça-o em silêncio, porque o silêncio e a reverência é uma expressão de você estar ali presente, não tipo, estou falando do que aconteceu, do que vou fazer, ou de qualquer coisa, ou de qualquer pessoa, mas eu não estou ali presente naquele momento, né? E a reflexão que eu trago mas será que a fé se sustenta apenas, então, na repetição desses gestos? Ou será que o que realmente consagra é a intenção por trás deles? E aí eu preciso falar para vocês, abrir esse parênteses aqui, para falar para vocês o que significa consagração. Muitas pessoas falam, eu vou me consagrar, eu vou consagrar meu filho, eu vou consagrar o pão, eu vou consagrar isso, vou consagrar aquilo, vou consagrar aquele outro, vou consagrar um monte, e não sabe o que significa, então, a expressão consagração. E aí o que eu digo para vocês consagração é tornar sagrado. Então, quando eu consagro alguma coisa, seja um símbolo, seja qualquer tipo de ritual que eu vou fazer uma consagração, eu tenho que estar tornando aquilo sagrado. Então, o que antes era único e exclusivamente um objeto,
A partir daquele momento da consagração, ele se torna, então, sagrado. A gente faz isso muito no aspecto das velas, dos óleos, quando a gente vai imantar um símbolo, que a gente vai consagrar, por exemplo, um baralho cigano também. Tudo isso é tornar sagrado. E esse tornar sagrado é justamente colocar ali a intenção para que a gente está tornando aquele símbolo sagrado. Parece uma coisa simples e, na realidade, é simples. Só que nem sempre o simples é tão falado por aí, né? Então, quando você pensar em consagração, pense nisso. Tornar sagrado. O que eu quero tornar sagrado e para que intenção? Para qual objetivo? Isso é muito importante. E aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do olhar da espiritualidade cigana especificamente em relação a esse evento religioso e espiritual. Porque independente das religiões terem um olhar um pouco distante, mas todos eles convergem para o mesmo lugar. Todos eles vão falar sobre essa espiritualidade, falar sobre essa questão da fé. E a espiritualidade cigana fala que o sagrado, ele é vivido, ele é sentido. A gente precisa sentir esse sagrado, porque se a gente vai numa procissão, se a gente vai numa missa, se a gente vai num culto, se a gente vai numa reunião, se a gente vai em qualquer lugar que seja um evento espiritual, mas a gente não está vivendo aquilo, a gente não está sentindo aquilo, de nada adiantou. É como se a gente estivesse só passando um tempo, sei lá, em uma praça sem observar as coisas ao redor, tá? Ele não mora apenas nos altares, mas nos atos conscientes. Então, de nada adianta eu ir em frente a um altar e me derramar ali naquele altar, reverenciando muitas vezes e idolatrando uma imagem, se dentro de mim eu não tenho fé, se dentro de mim eu não chamei para morar Deus e Jesus, não adianta de nada fazer isso externamente. Muitas vezes, e muitas pessoas, inclusive, infelizmente fazem isso como uma forma de querer aparecer, de demonstrar e às vezes até pedir atenção. Então nós precisamos ter esse olhar, esse cuidado, porque muitas pessoas reverenciam, eu tenho um altar lá, tenho umas 200 imagens, eu tenho um monte de coisa, está tudo consagrado, tudo mais, ok, não estou criticando quem tem, seja feliz. Mas de nada adianta você ter esse altar se ele não estiver aqui, vivo, dentro de você. Tá? Eu não estou criticando quem tem altar, eu tenho altar. Eu tenho imagens no meu altar, mas de nada adianta eu ter altar, eu ter imagens, se essas energias sagradas não estiverem aqui, habitando dentro de mim. E aí nós lembramos mais uma vez que Corpus Christi nos chama para lembrar que nós somos corpo sagrado também. E o que significa isso, minha gente? Nós somos um templo vivo dessa espiritualidade, desse sagrado que existe. E nós precisamos começar a perceber que se nós temos oferecido todos os dias esse alimento espiritual para nós e para os outros, se nós estamos honrando então esse nosso templo sagrado. E aqui eu tenho algumas outras reflexões em relação agora à procissão, que é o caminhar diário da nossa própria alma. Todos os dias você anda pelas ruas da vida carregando o quê? Escolhas, crenças, dúvidas. A pergunta que você precisa se fazer é: o que você tem consagrado, tornado sagrado nos seus passos, no seu dia a dia? Como você tem lidado com o medo, com a culpa, com a pressa ou com a presença, a verdade, o amor? Porque aqui, gente, quando a gente fala sobre consagrar, é um verbo invisível, porque a gente fala que quando você respira fundo e escolhe não reagir na raiva, isso é consagrar. Olha como é um exemplo simples de a gente compreender como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Quando você honra o seu descanso, o seu silêncio, a sua verdade, isso é a Eucaristia diária. Quando você escuta o seu corpo, respeita os seus limites, isso é o altar vivo que a gente tanto está falando sobre a manifestação disso. Não somente no dia de Corpus Christi, mas todos os dias da sua vida.
E aí eu tenho alguns exemplos aqui que eu digo a vocês, que é justamente sobre essa questão de nós trabalharmos isso no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente acha que é só um grande evento, um grande gesto, um grande ritual que vai nos consagrar, que vai nos dar essa outorga, vamos dizer assim, de que nós estamos vivendo essa energia na sua profundidade. E, na verdade, não é dessa forma. Existem maneiras muito simples de se transformar, de se fazer isso no nosso dia a dia. Corpus Christi é menos sobre caminhar em procissão e mais sobre o caminho que você faz para dentro, a cada gesto de consciência. Nós somos a consciência que nós habitamos. E a nossa consciência, enquanto estamos aqui, ela é limitada. Limitada porque nós estamos vivendo uma experiência espiritual agora. E aí que entra o chamado mais profundo dessa celebração. Porque o que realmente é sagrado não é só em um dia, como eu havia falado. Não é só no dia que passou ontem, no Corpus Christi. Não é só nesse dia. Está na forma como você se reconhece como templo. Mesmo quando você gostaria de se esconder, mesmo quando você está passando por alguma dificuldade, mesmo quando as suas sombras estão em evidência. E se tudo que te pediram para procurar fora sempre esteve dentro, você já fez essa pergunta? Já se refletiu sobre isso? Essa pergunta serve como um portal para guiar você a um estado de escuta interna. Dê uma pausa e sinta, então, essa reflexão em você. E para fechar esse assunto sobre a espiritualidade cigana, como ela vê tudo isso, ela se revela nas coisas simples, inclusive da natureza. Então, seja um contato com o vento, nas nossas escolhas, quando a gente se conecta com a nossa intuição, com o nosso sagrado. E isso não exige dogma, isso exige escuta. Exige que você olhe para dentro, exige presença. Nós, nesse mundo moderno que a gente vive, com tanta informação, com tanta tecnologia, a gente fica muito no passado, remoendo o passado, vivendo dores, questões, traumas, e ali a gente fica naquela energia, ou então a gente está na projeção, no futuro, no conquistar, no ter amanhã, no que vai ter amanhã. Não percebe, inclusive, o que você está conquistando hoje. Não percebe, inclusive, a sua presença no dia de hoje naquilo que você está fazendo. A fé ela não precisa de prova, ela precisa de presença. O sagrado está em não se abandonar, mesmo nos dias que tudo parece estar desabando. E o que eu quero dizer com isso, gente? Muitas pessoas chegam até mim quando eu faço os meus atendimentos e a gente identifica as feridas do abandono, da rejeição. E o que eu trago para essas pessoas é aonde foi que você também se rejeitou, aonde foi que você também se abandonou. Porque isso só é na nossa vida porque nós também fazemos isso com nós mesmos. Então, essas feridas que nós trazemos, que aconteceram, de repente, na infância, em algum momento muito forte na nossa vida, fez com que a gente fizesse aquilo que nos feriram lá atrás. O verdadeiro caminho de fé começa quando você aceita olhar para as suas sombras. Não para se culpar. E isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que querem ficar cachibata o tempo todo, e não é sobre isso. É para integrar, é para acolher e deixar que a luz, então, toque aonde antes havia o silêncio. Conhecer a si mesmo é como entrar em uma catedral escura e acender velas aos poucos. Cada vela, uma verdade aceita. Cada verdade, um reencontro com a sua alma. Fé não é esperar que tudo dê certo, minha gente. Não é porque, ai, nossa, você é do caminho da espiritualidade, deve estar dando tudo certo na sua vida. Ô, glória, bom se fosse. Mas não é assim. E você pode perguntar isso para um padre, para um pastor, para um rabino, para um pai de santo, para uma mãe de santo, para qualquer pessoa. A fé e a espiritualidade, ela não nos blinda de nós passarmos pelos nossos processos. Agora, é confiar que você saberá se guiar e confiar também na sua espiritualidade que te guia, mesmo quando tudo está parecendo errado. É escolher um pensamento mais luminoso, mesmo quando a mente quer fugir. É decidir permanecer inteiro quando a vida tenta te fragmentar. Então, são ações, minha gente, que todos os dias nós podemos colocar em prática. Não em um dia específico.
todos os dias. E aí os exemplos que eu falei para vocês que eu ia trazer é exatamente exemplos muito simples de pessoas que possivelmente vocês também devem conhecer, pessoas próximas, que passaram por uma crise de fé, vamos dizer assim, mas encontraram mais verdade no silêncio da própria alma do que em altares externos. Então, o caso de uma mulher, por exemplo, que acende uma velinha em casa, em meio ao caos, e percebe que ali, no meio daquela bagunça emocional, que a sua fé nasce de verdade. Um exemplo simples. Ou uma mulher que se reencontra ao fazer um tapete aqui, interno, com os seus aprendizados. Ou então um homem que percebe que a sua fé nunca esteve perdida, só silenciada por aquilo que as pessoas julgavam ou falavam que tinha que acreditar, tinha que seguir. E agora eu falo para vocês que eu tenho um convite para fazer e um lembrete ao mesmo tempo, que é de que você deve carregar o pão e o cálice dentro de você. Assim como eu falo sobre a questão de carregar toda essa espiritualidade, toda essa fé em Deus, em Jesus dentro de ti. Que o altar mais verdadeiro é aquele que mantém vivo em sua consciência todos os dias. Que você consagra a sua vida cada vez que diz sim para a sua verdade. Cada vez que cuida de você com amor. Cada vez que você se levanta por primeiro, mesmo depois de você cair. Em uma era que a gente tem tantas distrações, pressa, correria, aquela coisa louca, viver com fé é um ato de coragem. Se reconheça por isso. O sagrado, ele pede pausa, respiração e, principalmente, presença. Como eu falei, a gente está muito desconectado do hoje, do agora. A gente está sempre querendo fugir desse momento que é único. Você não precisa entender tudo que esteja acontecendo, inclusive com você. Você só precisa estar e confiar que esse estar já é uma oração. E com esse silêncio cheio de significado, né? Com essa mensagem tão profunda, eu vou querer fazer esse fechamento para vocês, recapitulando também que Corpus Christi não é só sobre religião, é sobre reconexão. É sobre você refletir o que você consagra todos os dias, mesmo sem perceber. O que você torna sagrado. A espiritualidade, ela não nos pede perfeição. Ela nos chama a essa presença. Que o seu corpo seja templo, a sua caminhada seja ritual e a sua alma seja o pão que te alimenta com verdade. E, para a gente reforçar tudo isso, toda essa reflexão poderosa que eu deixo aqui para vocês hoje, esse trabalho que eu fiz, esses textos que eu elaborei, que eu me aprofundei de tamanha riqueza, quis compartilhar com vocês, para trazer também essa consciência, essa informação. Se você sentiu que agregou, compartilha esse podcast com as pessoas que você ama, as pessoas próximas. Começa a nos seguir aqui no canal para você ter acesso a mais informações. Todos os especialistas aqui do ERENews, eles buscam se preparar para trazer, então, esse conteúdo de qualidade para vocês. Se você ainda não me segue, me siga lá no Instagram, @RosianeMenegol. Por lá eu posto vídeos diariamente sobre autoconhecimento, sobre o auto-amor, sobre essa questão da espiritualidade, entrelaçando, integrando e unindo tudo isso. E para fechar, e não menos importante, ao contrário, muito importante, eu quero dizer a vocês que esse ano de 2025 foi o ano que eu comecei, de fato, a olhar para dentro, mas também a cuidar do meu templo sagrado, que é o meu corpo. A fazer coisas que antes eu deixava que os outros falassem como deveria ser. E eu comecei, a partir daí, falar como eu quero e eu escolho que seja. Então, desde janeiro, eu estou com uma equipe multidisciplinar para cuidar da minha alimentação, para cuidar dos meus hábitos para que eles se tornem mais saudáveis, cuidando da minha saúde psicológica e emocional, que isso já vem há anos, então eu intensifiquei muito mais agora,
em relação, inclusive, a esses meus hábitos alimentares e hábitos que a gente tem, muitas vezes, na nossa vida, que a gente sabe que não são legais, que são prejudiciais e a gente tem mais dificuldade de transpor. Eu estou trabalhando também com isso. E agora, para unir-se, então, a esse time de pessoas fantásticas, eu tenho a alegria de comunicar a vocês que eu tenho agora a Eletropulse junto comigo. Para quem não sabe, eu vou falar um pouquinho para vocês, mas eu ainda vou trazer muito mais informações sobre eles. A Eletropulse, gente, é muito mais do que uma academia. É um treinamento inteligente. Lá você vai fazer uma aula com acompanhamento de um personal ou de uma personal e o seu treinamento vai ser de 20 minutinhos. Então, para aquelas pessoas que têm aquela rotina pegada, que falam, mas eu não tenho tempo de ir para a academia convencional, mas meu tempo é muito corrido, e começa com esse tipo que a gente sabe, né, gente? No fundo, vamos falar a verdade, são desculpas. Lá, as aulas elas são de 20 minutos, onde você vai ter, além de toda a assessoria e instrução ali da pessoa, do personal, vai ter um método, inclusive, que é aplicado através de eletrodos, que induzem a contração muscular involuntária. E isso, gente, vai potencializar o seu treino, que vai equivaler, inclusive, um treino de 20 minutos, hein? A 1h30, em média, de uma academia convencional. Então, se você estava dando desculpa, a gente já está, gente, em metade do ano, metade de junho. Se você ainda estava dando desculpa de não ter tempo, de não conseguir fazer, de achar, não tem mais desculpa. Na Eletropulse, você pode fazer uma aula experimental para que você possa conhecer esse método, tá certo? E lá vocês vão ter todos os benefícios, como a economia do tempo, o ganho de força, a tonificação da sua musculatura, redução de dores nas costas. Gente, tem alguns protocolos lá que auxilia demais a quem tem problemas nas costas, que não tem conseguido muitas vezes aquela mobilidade devido a alguma questão que tem nas costas, né? Diminuição de celulite e de flacidez. Mulherada quase não curte isso, né, gente? Estou falando aqui para vocês porque tem vários programas, se você vai lá e conversa. Quem atende lá é tanto o Rafael quanto a Júlia, duas pessoas incríveis. E eu digo a vocês, vale a pena a experiência. Melhora demais a sua saúde e a sua qualidade de vida. É só quem, de fato, vai lá e experimenta para ter um depoimento justo. Agora, como eu estou falando para você, você pode fazer essa aula experimental e começar a partir de agora. Não deixa lá para o final do ano falar, esse ano não deu. Não, mas em janeiro de 2026 eu começo. Não faz isso com você, com o seu templo sagrado. Começa a se cuidar desde agora. Eu digo a vocês, todo o processo que eu venho fazendo desde janeiro, eu podia falar, não, mas janeiro, né? Deixa passar o carnaval, depois o carnaval. Não, agora vamos esperar a Páscoa, e depois o Corpus Christi. Depois... E aí a gente vai indo, e quando vê, passou o ano inteiro. E passou a sua vida. E se tem uma coisa que não volta, minha gente, é o tempo. Então faça escolhas conscientes. Porque quando você estiver envelhecendo, que seja com saúde. Que você não precise depender de uma pessoa na sua velhice para te ajudar. Porque você tem ali o seu corpo tonificado, a sua saúde em dia. Cuide-se agora, não é uma coisa para você começar a se cuidar com 60, 70 anos. É agora. Não que eles não atendam, eles atendem todo tipo de público, tá, minha gente? Mas o que eu estou falando é, não deixe para depois o que você pode escolher hoje, tá certo? Então, entrem em contato no Instagram, no Facebook, Eletropulse aqui de Erechim, tá certo? Eles têm uma unidade de fácil acesso, um local muito aconchegante. Em breve nós vamos trazer aqui também uma gravação aqui de um treinozinho para vocês pegarem a ideia do que é. Mas de verdade eu já falo para vocês, tenham a experiência, vale muito a pena. Bom, e com isso a gente fecha então o Sextou de hoje aqui no podcast Universo Cigano, agradecendo a todas as empresas e todas as pessoas que estão aqui conosco, que acreditam no nosso projeto aqui do EreNews. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, faça isso. E
Na próxima semana, nós vamos ter um ritual, que eu vou soltar aí durante a próxima semana os spoilers do que nós vamos trabalhar para você já ficar ligadinho, tá certo? Então, um grande beijo e sextou!